Maravilha! Bora resolver exercício para a gente ser feliz, né? Vamos começar a resolver esse daqui. Esse daqui, então, ele pede para fazer uma sequência. Essa sequência, ela vai de 1 a 10. No 1, ele imprime um elemento ímpar. No 2, ele imprime dois elementos pares. No 3, ele imprime três elementos ímpares. No 4, quatro elementos pares e assim por diante. Então, esse número que está aqui na frente, ele representa duas coisas. Primeiro, se ele é par, e depois ele vai ver o valor dele. Então, se esse número é par, eu vou imprimir o valor dele de elementos pares. Se esse número é ímpar, eu vou imprimir a quantidade de elementos da sequência de ímpares, né? Então, bem sossegadinho. Vamos fazer esse cara. Primeiro, eu quero gerar esse aqui de 1 a 10. Então, vamos fazer esse primeiro passo aqui. Vou fazer um novo aqui. Lista 6, exercício 8. A 6 é laços, né? Bora então começar. Primeira coisa, eu preciso fazer ele gerar os números de 1 a 8. Então, vou fazer um laço aqui de 1 a 8, de 1 a 10, né? Que vai fazer ele imprimir os valores de 1 a 10. Então, for int i começando em 1, i menor igual a 10 e mais. Vou mandar imprimir esse cara. System.out.print ln, e eu vou imprimir o valor do i, então, o valor do i mais uma vírgula. E aí com um espacinho, né? É isso daqui inicialmente. Então, compila esse cara, roda esse cara, e olha lá, ele já tem parte do que foi solicitado. Os números de 1 até 10. Beleza, fácil. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar esse ln, porque eu quero que continue na mesma linha, e eu vou deixar em algum momento aqui embaixo, eu vou fazer um system out.print ln, só para pular a linha, para ele dar o enter, né? Só por conta disso. E nesse meio daqui, eu vou fazer ele imprimir a quantidade de elementos. Então, essa variável i vai ser o meu total de valores que eu vou imprimir. Então, eu vou fazer primeiro isso daqui acontecer. For int j começando em 1, j menor ou igual a alguma coisa, j mais. Beleza? Agora, o que, que acontece? Até onde, né? Qual que é a quantidade de elementos? A quantidade de elementos é justamente isso daqui, né? É a variável i. Então, eu vou usar a variável i aqui como a quantidade de elementos que eu quero imprimir. Agora, a gente vai fazer essa impressão. Eu vou imprimir, por enquanto, só para a gente ver, né? Vou imprimir aqui o J e um espaço. É isso daí que eu vou fazer. Não está imprimindo ainda os pares e ímpares, né? Mas ele já vai mostrar o layout que vai ficar no final. Compilando, rodando. Olha lá que interessante, já ficou com o layout que eu queria. Então aqui ele vai imprimir 1, aqui ele vai imprimir 2, aqui ele vai imprimir 3, aqui ele vai imprimir 4, aqui ele vai imprimir 5, aqui ele vai imprimir 6, aqui ele vai imprimir 7 e assim por diante, né? Então essa é a ideia daqui. Agora, como que eu posso fazer para imprimir o número da forma que eu quero, né? Bem, a gente pode começar imaginando assim. Eu vou declarar, antes de tudo, um número. Declarei o número. Eu vou fazer um teste. Se o meu i
porcentagem 2 for igual a 0, traduzindo, se ele for par, o número vai começar em 2. Se você olhar aqui, todos que o número é par, começam em 2. 2, 2, 2. E os que são ímpar começam em 1. 1, 1, olha lá. Então, eu estou falando aqui, ó, se for par, começa em 2. Se não, começa em 1. Beleza? Se for par, começa em 2. Se não, começa em 1. E aí eu faço aqui. Imprima não mais o J, imprima número. Beleza, vamos ver o que vai sair aqui. Ele tem que mostrar, quando o número é ímpar, mostrar 1, 1, 1, 1, 1, a quantidade de vezes, né? E quando ele é par, 2, 2, 2, 2, a quantidade de vezes. A gente ainda não montou a sequência, mas isso daí já vai resolver. Olha lá que legalzinho. Então, aqui ele vai mostrar somente 1, somente 1, somente 1, somente 2, somente 2, olha lá, somente 2. Já está fazendo de acordo. E agora eu vou fazer o seguinte: cada vez que ele imprimir um número, eu vou fazer com que o número seja acrescido de 2, independente. Porque se é 1 mais 2, ele vira 3, mais 2, ele vira 5, mais 2, ele vira 7, e assim por diante. Compilou, rodou, olha lá que bonitinho. 1, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Eu estava contando, aí eu dei uma travada na contagem. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 e 20. Beleza, olha lá que bonitão. Funcionou. Esse cara dá para dar uma melhoradinha. Então, isso daqui ainda pode ser um pouco mais reduzido, né? A gente pode dar uma reduzida legal nisso daqui. Vou fazer aqui um arquivo, salvar como. Vou fazer esse cara, só que agora uma versão 2 dessa resolução. A única coisa que implica é que você está resolvendo o exercício de uma outra forma. Mas esse cara daqui agora, ele vai vir para cá, igual, e aí a gente vai perguntar, se isso daqui for igual a 0, 2, se não, 1, ponto e vírgula. Também pode ser desse jeito. E olha lá que belezinha. A gente utilizou um operador ternário, né? Então, aquele if também poderia ser transformado num operador ternário. Compilando, executando, você vai ver que você tem lá a mesma resposta, né? Ó, vamos ver aqui, ó, as mesmas respostas, né? Tudo bonitinho. Não mudou nada. Então, também é possível usar o operador ternário para fazer essa solução daqui. Eu gosto, eu acho legal. Entenderam? Fez sentido? Agora, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Do 30 em diante. O Áureo estava querendo ver como fazer esse cara. Lembra que esse daqui eu expliquei que eu quero um laço para montar a sequência. Deve ser resolvido um laço na sequência. Obviamente, dá para fazer todo o programa com apenas um laço. É um exercício bem bacana, é um desafio de lógica bem interessante. Dá para fazer todo o programa com apenas um laço. Mas o que eu comentei com vocês foi que a resolução, a montagem da sequência é apenas um laço. Então, se eu precisar fazer um laço para validar as entradas, ver se o meu programa vai. Não importa a quantidade, é só você montar lá a quantidade necessária, mas a sequência numérica deve de ter apenas um para resolução. Então, essa daí foi a dica. Isso daí facilitou, Áureo? Acho que ficou mais fácil agora, né? Acho que você tinha esquecido desse detalhe. Acho que agora ficou mais tranquilo. Vamos fazer esse aqui, ó. Escreva um programa que solicite ao usuário a quantidade de termos validando a entrada, sendo o valor negativo solicitar nova entrada, sendo o valor 0 finalizar o programa, caso seja um valor positivo, imprimir as sequências, a sequência de termos dessa forma, né? Então,
o número que o usuário entra é a quantidade de elementos da sequência. Vamos fazer por partes, né? Então, Josi, parabéns, mano. É difícil fazer apenas com laço. Não é impossível, é só para ter certeza. Mas é um desafio super legal. Se você fez com um, você tem meus parabéns, de coração. Porque não é mole fazer. Dá um trabalho grande, você faz uma estrutura muito complexa, mas é um desafio super legal para a gente realizar. Parabéns mesmo, viu? Fico feliz de saber que você conseguiu resolver todo o exercício apenas com laço. Isso é desafio, com certeza. Vamos fazer então por parte, né? Solicite a quantidade de termos validando a entrada. Então vamos fazer, solicitar essa quantidade de termos. Esse é o exercício 31. Um novo programa. Esse. Eu não sei por que eu chamei de exercício 8, né? Era o 30. Cabeça. Agora que eu percebi. Depois eu vou renomear esse cara aqui. Salvar. Ver que quando eu falo que eu estou precisando de férias, ninguém acredita, você vê o que acontece. Eu já tá dando essas falhadas feias aí. Vamos fazer então a solicitação da quantidade. Int quantidade. Opa. Quantidade, começando aqui com 0. A gente vai precisar solicitar a entrada. Se vai solicitar a entrada, import java.util.scanner. Vamos criar o nosso scanner. Scanner, leia, igual a um novo scanner que escaneia a entrada do sistema, o system.in. Maravilha. Vou dar uma mensagem para o usuário, né? Então, fazer aqui um system.out.print entre com a quantidade de termos da sequência. E aí o usuário vai digitar aqui a quantidade igual a leia.nextInt. A gente está lendo um valor inteiro, temos a quantidade. Ok. Se eu quero amarrar a minha entrada de alguma forma, eu tenho que colocar isso aqui dentro de um laço para que isso funcione. Então, vamos precisar implementar um laço. A gente vai montar um laço de alguma forma. Isso aqui está para dentro, então o recuo bonitinho, né? Tabulado. Agora o que acontece? No exercício, ele fala o seguinte: validando a entrada sendo um valor negativo, eu tenho que solicitar a nova entrada. Então, se a quantidade for menor que 0, ou seja, um valor negativo, ele vai voltar. Então, se a quantidade é menor que 0, o valor negativo ele volta. Só para a gente ver, né? Compilando, executando. Então, se eu digitar um valor negativo, por exemplo, eu coloquei aqui menos 7, né? Vou ampliar para ficar melhor. Ele pede de novo. Menos 42. Ele pede de novo. Se eu digitar qualquer valor positivo ou zero, então, por exemplo, 5, Enter, ele finaliza. Então, quer dizer que ele sai do laço. Beleza, então. Então, a gente tem que fazer com que ele fique dessa forma repetindo. Só que ele fala o seguinte: se a quantidade for igual a 0, ele tem que passar direto. Só que eu acho que é uma questão de usabilidade, né, que a gente tem que trabalhar. A gente tem que dar um feedback para o usuário saber por que ele está pedindo a quantidade de termos novamente. Então, a gente vai colocar aqui uma mensagem, né? Então, eu vou fazer um if, e aí eu vou colocar aqui uma mensagem. E qual é a condição que vai aqui dentro do if? Justamente a mesma condição aqui, né? Se o valor digitado para a quantidade for negativo, eu vou mandar uma mensagem para o meu usuário informando que
ele precisa entrar com um valor positivo e o 0 é para sair, né? Valor inválido, 0 para sair, ou um valor positivo. E aí vamos ver aqui a diferença, né? Quando você executar, eu não dei nenhum enter, nada, né? Vai ficar tudo meio coladinho, mas a gente vai ver aqui, ó. Menos 7, valor inválido. 0 para sair, um valor positivo. Beleza. Se eu entrar com 0, ele vai fazer o processo. E aí o que acontece agora? A gente já deu uma mensagem para o usuário, ele conseguiu sair desse laço. Lembrando que esse laço é só o laço que amarra a entrada, né? Aí a gente tem um questionamento que é, se a quantidade for igual a 0, ele tem que finalizar o programa. Então, se a quantidade for igual a 0, ele finaliza o programa. Se não, ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, a gente pode fazer aqui, ó, se quantidade maior que 0, ele vai fazer aqui a sequência. Com apenas um laço. Se não, a gente vai dar um tchau para ele, né? Só vou colocar aqui para a gente ver que finalizou, né? Não haveria necessidade, mas fim do programa. Só para a gente ver que finalizou. E aqui, nesse ponto, a gente vai montar a sequência com apenas um laço. Então, aqui, compilou, executou, você vai estar já com todas as validações possíveis. Se eu digitar um valor negativo, ele pergunta, valor negativo fica perguntando, 0, fim do programa. Se não for 0, ele vai fazer aqui. Então, a gente vai fazer o nosso laço acontecer. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui uma impressão. A sequência. Olha que bonito. Fazer um laço. Nesse caso daqui é bem simples, né? A gente fez para ir de 1 até o elemento. Então, int elemento atual, começando em 1, indo até que esse elemento atual seja menor ou igual à quantidade de termos solicitada, né? Então, atual mais. E aí, a gente vai imprimir esse elemento atual. Só para não ficar junto, vou colocar aqui um espacinho. E ele vai imprimir tudo isso. Após ele terminar, só para ficar um pouquinho mais organizado, eu vou colocar aqui um print ln. Só para ele pular de linha. E aí você vai ver ele imprimir a sequência e ele não vai voltar. Olha só. Compilando, executando. Eu vou colocar lá novamente valores. Deixa eu maximizar, perdão. Lá. Menos 7, menos 8, 6. E aí ele imprime de 1 a 6. Só que ele finalizou. Como que eu posso fazer para ele não finalizar, né? Então, isso daqui é uma boa saída. Como que eu posso fazer? Eu tinha montado um laço e você vê que esse laço eu estou só amarrando a entrada. Se eu jogar isso daqui dentro dessa estrutura de repetição, vai ficar bem interessante, ó. Porque ele tem que repetir enquanto a quantidade é menor ou igual a 0, então a gente pode fazer isso daqui. Se a quantidade é menor ou igual a 0, faz isso. Se a quantidade é maior que 0, nota que eu não estou testando 0 nesse ponto, faz isso daqui. Saiu do laço, olha lá, saiu do laço, acabou o programa. Opa. Professor, Eu. o for não seria um laço de repetição, então seria que está fazendo com 2 laços. A sequência tem que ser montada com apenas um laço.
Mas tá usando o while e tá usando o for, não tá usando dois A laços? sequência. A sequência? Ah, entendi. A sequência. Foi o que eu disse. Você pode usar quantos laços você quiser para montar a estrutura. A sequência tem que ser elaborada com apenas um laço. Então, a sequência elaborada com apenas um laço. É só a sequência. Agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Eu sabia. Só precisa ouvir o que eu falei. Eu expliquei a lista e eu falei: olha, a sequência com um laço. É a sequência, não é o programa todo. Diga, Adrian. Não, você não quer falar nada, não. Foi só o meu teclado que eu vou clicar sem querer. Sem problema, meu querido. Tranquilo, tranquilo. Eu fiquei muito feliz de ver aí que vocês estão espertos em entender como que funciona. Se for montar com apenas um laço, ele dá trabalho, mas pode ser feito. Eu acho que é um desafio bem bacana. Eu acho assim, é um desafio que você pode se fazer, testar. E aí, se quiser, depois eu venho e ajudo vocês a resolver com um laço só. Mas a lista em si, ela foca nisso daqui, num laço para criar a sequência. Então, esse é o objetivo dela. Então, fazer isso daqui. Eu acho que esse daqui mata todos os outros, né? Se tiver aqui, tem. Eu acho que o único que deve dar um pouquinho de trabalho deve ser o 40. O 40 ele é trabalhoso. Porque, por exemplo, aqui eu entro com o valor 20, ele vai de 1 a 10, de 10 a 1. Se eu entrar com 19, ele vai de 1 até 19, 18 até 1. Que é essa a ideia, né? Então, se for ímpar, porque ele tem que ter quantidade ímpar, né? Ele vai subir e descer. E isso daí dá trabalho, porque você vai ter que fazer um dos dois. Então, essa daqui é um desafio bem bacana para pensar em montar com apenas um laço. Você pode perceber, obviamente, eu fiz o mais fácil de todos, né? Aí, o mais fácil é muito simples. Esse daqui já é para fazer o dos pares. Então, você quer quantidade de elementos pares, mas tem que começar no 0. Quantidade de elementos ímpares começando em 1. Esse cara daqui é o 0, 1, 3. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 15. 15 mais 6, 21. E assim por diante, né? Então, sacou que você está somando. Ao primeiro elemento, você soma 1, gera o próximo. E aí você soma 2, gera o próximo. Soma 3, gera o próximo. Soma 4 e gera o próximo, né? Esse daqui você imprime um positivo, um negativo. 2 positivo, 2 negativo. 3 positivo, 3 negativo. 4 positivo, 4 negativo. Então, é essa a ideia, né? Eu acho que ficou bem tranquilo de entender. Experimenta fazer, se tiver alguma dificuldade, principalmente o Áureo. Áureo, tenta fazer, se tiver alguma dificuldade na execução desses daí, aí a gente conversa e a gente faz na próxima aula, ou se você tentar fazer agora, você já me passa e aí a gente já vai tentar resolver aqui, beleza? Sem estresse nenhum e sem preocupação. Faz o 49. Vamos ver aqui. Cadê minha listinha? O 49 está na lista. Vamos lá. 49. Quem que é 49? Com que eu tava falando isso daqui? Foi com você, Everson? Eu não lembro, cara. Eu perdi as mensagens do WhatsApp de ontem, um pouquinho antes. Eu sei que eu falei com. Foi com o Everson lá. Foi com o Everson. Ô, Everson, esse aqui eu falei. Esse aqui é show de bola, né, cara? Muito legal. Dá para fazer de alguns esquemas bacaninhas, né? Vamos fazer, então, para montar. Só para entender, né? Esse aqui é para gerar a sequência de números primos. Só que ele vai reclamar que ele não quer a sequência de números primos impressa do menor valor para o maior. Ele quer que imprima do maior para o menor. E aí, esse é um problema. Existem duas formas de resolução. A primeira forma é você achar o último termo da sequência, e aí você vai para um outro laço e vai do último termo decontando até 2, verificando se os números são primos.
E aí você consegue fazer a impressão inversa. Dá trabalho. Uma outra forma é você acumular a saída dentro de uma string, só que você não vai colocando novo valor no final da string. O novo valor você coloca no início da string. E aí você está montando ela ao contrário. E aí você imprime ela ao final. Então eu vou mostrar das duas formas como resolver, tá ok? Então vamos fazer aqui para ele gerar a sequência de números primos. Então como que a gente pode fazer para gerar... Opa, para cá. Para gerar a sequência de números primos. Esse é legal. Eu me perdi com quem eu falei, porque apagou as conversas. Eu sei que eu conversei com as pessoas. Agora, o que eu conversei, eu fiquei meio perdido. E assim, venhamos e convenhamos. Eu respondi para muita gente, muita coisa. Eu fiquei meio perdido com quem que eu tinha conversado. Então, se você mandou mensagem para mim e eu não respondi, manda de novo, porque eu perdi a conversa. E é sério, eu perdi mesmo. Todas. Todas as conversinhas de WhatsApp. Aí, ó. Quebrou as pernas, né? Ele pede para entrar com a quantidade de termos, então a gente vai ter que importar aqui, cadê o mais? O Java Util Scanner. Importe java.util.scanner. Vamos criar o nosso scanner, scanner leia igual a um novo scanner que escaneia a entrada do sistema. Então, system.in. E agora a gente... Olha, por que eu coloquei um espaço? Entendi o porquê. E agora a gente vai pedir a quantidade de termos. Então, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo do outro, né? Int quantidade, começando em 0. A gente vai fazer um do while, e agora eu não vou fazer mais por parte, porque eu acredito que vocês já tenham entendido o processo, né? Então, já vou mandar bala fazendo direto aqui. Então, agora a gente vai fazer a solicitação para o usuário. System.out.print. Entre com a quantidade de termos da sequência de primos. Entre com a quantidade de termos da sequência de primos. Vamos ler a quantidade. Então, quantidade é igual ao nosso leia.nextInt. Então, a gente vai ler aí um próximo valor inteiro. Show! A gente vai testar, então, esse valor inteiro. Vou fazer aqui, ele pede para validar, mas eu vou validar, né? Já que estamos aqui nessa, vamos validar. Se você digitar 0 ou negativo, ele finaliza e acabou, né? Eu vou fazer dessa forma. Quantidade for menor que 0. Menor ou igual a 0. Ele vai repetir esse processo daqui enquanto a quantidade for menor ou igual a 0. Se for positiva, se a quantidade for maior que 0, ou seja, for positiva, ele vai fazer a sequência aqui. Se não, ele vai simplesmente pular. Vou só colocar para a gente ver que aconteceu, né? System.out.println /n/t/n fim do programa. E agora eu vou montar a sequência de números primos. Eu quero imprimir os valores que são primos, né? Agora que eu sei que a quantidade é o que eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço. For. Pode ser qualquer laço, né? Eu vou fazer for. Se não ficar legal, eu faço com outro. Int. Número começando em 1. Número menor ou igual a... Não. Contador.
Já vou explicar por que contador fica melhor. Quantidade, contador, mais. Vou colocar por enquanto contador mais aqui, mas a gente vai arrancar ele. Eu vou colocar agora que cada vez que ele entrar nessa condição, vou declarar aqui também número começando em 1. E cada vez que ele entrar aqui, eu vou resetar para 1. Então, ele vai poder executar isso aqui várias vezes, né? Então, ele entra com a quantidade e vai gerar a sequência logo em seguida. E aqui, olha só que bacana. Estou começando com um número igual a 1 e eu vou contar. E esse contador, ele conta a quantidade de números primos que eu vou ter. Eu tenho que ter até a quantidade. Então, eu vou fazer o seguinte. If, né? Tem que fazer um outro for aqui. For int, vou chamar de i começando em 1 e menor igual a número. E aí, se eu fizer isso daqui, só para uma curiosidade, né? Número. Isso aqui vai ficar... Vou mudar esse cara de novo. Vou chamar de termo. Termo. Vai ver que eu estou mudando, porque eu acho que a nomenclatura vai ficar mais amigável. Contador igual a 0. Pronto. Número igual a 1. Contador igual a 0. Pá. Conata. Eu escrevi errado. Contador igual a 0, tá? Contador igual a 0. Agora o que acontece? Vamos fazer aqui a contagem dos divisores, né? Então, if o número, porcentagem i foi igual a 0, contador mais. Viu por que eu não podia usar a palavra contador ali? Ficaria sem sentido. Agora, ele vai contar, contou, passou, verificou todos os contadores, né? Ele contou, verificou todos os divisores, né? Contou todos os divisores. Passou por esse processo, ele vai chegar aqui e vai verificar se o contador for igual a 2, e aí não pode ser menor ou igual a 2, porque 1 não entra na jogada, então tem que ser igual a 2. Quer dizer, então, que esse elemento é primo. Então, eu vou falar que esse número que eu estou verificando, ele é primo. Então, eu vou imprimir ele, só para a gente ver a sequência montada. System.out.print. Print só. Número mais uma aspas, espaço, uma aspas. Vou fazer essa contagem. Quando ele voltar aqui em cima, né, ele vai pegar o próximo número e vai fazer. Deixa eu mudar aqui. Errei o laço, dentro desse laço. Agora sim. Agora, olha que legal. Agora ele está no local certo. Ele vai ficar fazendo isso daqui e ele vai imprimir a sequência. Só que eu só posso contar a quantidade de termos se o número testado for primo, senão não vai dar certo. Então, essa contagem daqui que eu estou fazendo no laço, ela não pode ficar aqui. Ela tem que ficar dentro desse if daqui, ó. E aí, termo mais aqui dentro. Então, se eu contar dentro dela, vai. Então, beleza, vamos testar esse cara daqui. Não errei nada digitando, vamos ver se minha lógica funcionou dessa vez. Vamos lá, entre com a quantidade de termos da sequência de primos. Eu quero ver 10. E aí, não deu certo. Olha lá, ele entrou num laço infinito por algum motivo. Se você vê, meu processador tem um núcleo lá em 100%, está rodando, ele está fazendo. Então, em algum momento aqui não deu certo. Ele
zerou, não deu bacana fazer isso daqui. Então, aqui, esse cara era fora mesmo. O contador tem que ser zerado aqui dentro, para cada número, mas o número tem que ser aqui fora. Ele vai entrar, vai fazer isso. Acho que agora vai dar certo. Na minha cabeça está funcionando dessa forma. Faz sentido. Vamos ver agora. 10. Ainda está travando. Será que o contador do lado de fora? Ele entrou aqui, vai fazer o laço. Contou. Aí fez termos mais. Aí foi. Então o termo estava 1, passou para termo igual a 2. Vou executar passo a passo. Quantidade 10. Vai cair aqui 10 marque 0, número vai fazer igual a 1, termo igual a 1, termo menor igual a quantidade, contador começa em 0. Aí ele vai verificar. O i começando em 1, o i menor igual a número, número mais. Ele vai vir e testar o primeiro número, que é 1. 1 dividido por 0, 1 dividido por 1 é divisível. Aí ele contou 1, e aí acabou o laço, saiu. Esse cara não é incrementado. Ele volta aqui e vai fazer... Ah, Cristóvão, só falta você colocar o número mais. Pronto, número mais. Ele não incrementa o número, né? Agora tá certo. Não havia incrementado o número para ele mudar a sequência, né? Então ele vai. Ih, ainda não deu certo. Então cancela. Vamos descobrir o que eu estou errando. Fez o contador, repetindo, divisível. Tá. Vai até lá. Então, ele vai contar o primeiro 1, verificou, não, ele vai incrementar o número para 2. Ele incrementou o número para 2, ele volta aqui, o termo não foi incrementado. Ele zera o contador, vai fazer de 1 a 2, e ele vai pegar e dividir. 2 dividido por 1, igual a 0, conta. 2 dividido por 2, igual a 0, ele conta. Contador igual a 2, ele deveria imprimir o número. Por que ele não está imprimindo o número? Aonde que eu estou zerando o contador que eu não deveria zerar aqui? Fiz isso? Fiz. Então, vou botar ele para ele imprimir. Deixa eu copiar aqui um print para eu ver. Só para verificar aqui as entradas. Número. Quero ver se está mudando de valor. Número igual a 1. Ele fez e ficou aqui. Então, ele entrou e ele está preso nesse cara daqui de alguma forma. Ele não está saindo dele. Então, aqui ele está entrando. Eu quero ver contador. Taratã. Contador. Vamos verificar se ele muda de contagem aqui. Ele não para de contar. Por quê, né? Eu tenho que me divertir com os meus erros. É óbvio, eu estou mudando o limite final do laço. Ele nunca vai parar. Muito bom, muito bom. Que coisa absurda. Eu estava fazendo o laço, incrementando o final. Ele nunca ia mudar o valor do i e ele sempre estaria aumentando o valor final. Boa. Vai, né? Agora vai. Legal. Vamos lá, 10. Beleza. Maximizar. Olha lá, ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imprimiu 10 termos.
Só que eu gostaria que ele voltasse, né? Que ele não finalizasse o programa. Então, aqui a gente tem lá quantidade maior que zero, ele fez isso daqui, e se a quantidade for maior... vai repetir enquanto for maior que zero, né? Maior que zero, ele continua. Se for menor que zero, ele rompe o laço e sai. Vamos lá. Agora vai ficar bonitinho. Vamos ver aqui a saída. 10. Ele imprimiu. Então está faltando só uma impressãozinha no final. Um LN só para pular de linha quando ele termina aqui. Então, ele entra dentro desse laço, colocar aqui um LN. Só para pular de linha depois que ele imprimiu a sequência de números, né? Acho que fica mais bonitinho. Pilou, rodou, pá. Vamos ver. 10. Tá lá, imprimindo 10 termos. 11. 11 termos. 5. 5 termos. 18. 18 termos. Todos bonitinhos. Se eu colocar aqui 0, fim do programa, beleza. Acho que ficou legal, né? Ficou bacana, já fez a validação. Isso daqui é para fazer a impressão. Então, a gente tem aqui a geração da sequência de primos para frente. Se eu quiser fazer agora a sequência de primos ser impressa do final para o início, eu posso, por exemplo, fazer um processo que eu contei. Então, aqui, ele vai até a quantidade de termos, eu descobri qual que é o valor máximo de primo, né? Então, eu estou fazendo aqui, eu vou chegar aqui, eu vou somente comentar. Eu não vou imprimir agora, só para vocês verem, eu não estou imprimindo. E ele vai fazer todo o processo, vai incrementar o número, bonitinho. Quando terminar este laço daqui, ele chegou no número, né? Aí o que você faz? Você vai fazer de novo um laço. Só que agora você vai fazer esse laço começando, né, a quantidade de termos, né? Tanto faz aqui, que pode ser qualquer coisa, sei lá, J, K, P de primos, né? P de primos igual, ou T de termos. Já tenho usado ali, T igual a... Qual número? Número. Opa. Agora, a gente vai fazer, como está decrementando, fazer enquanto T for maior ou igual a 1. E fazer um T menos menos. E aí, eu vou fazer o teste aqui de novo, né? Vamos começar. Eu vou colocar o meu contador igual a 0. Vou fazer um laço for, que vai de int, número vai começar aqui em 1, vai até que número seja menor ou igual ao meu t, que é o meu termo, né? E aí eu vou fazer aqui, ó, n mais, e dessa vez é n. Pelo amor de Deus, Cristóvão, não R. Beleza? A gente testa como? Se o termo dividido pelo número tiver resto igual a 0, e eu vou fazer o meu contador mais. Fiz isso daqui, todo o processo, bonitinho, foi fazendo. Agora, eu vou fazer o quê? Se o meu contador for igual a 2, quer dizer, então, que ele é primo, né? Se ele é primo, eu vou fazer aqui um system.out.println. E aí eu vou fazer print, né? E eu vou imprimir esse termo daqui, né? Vou imprimir o termo. E tá lembrado que a gente tinha tirado o incremento? Eu vou tirar aqui o decremento também, né? A quantidade de termos eu vou tirar daqui e eu vou falar para decrementar esse cara quando eu achar. É isso? É o termos? É o termos. Que é a quantidade de termos que a gente vai querer imprimir. E esse cara daqui
aqui vai até T, mas ele não vai mudar. Não, tem que ter uma variável número. Cadê número? Número. Aí ele vai fazer número. Cadê o número? Ele vai começar em... Qual foi o 10 dá... Quanto? 40 e... Quanto que dá o décimo valor? Deixa eu pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 11... É o 29. Então, por exemplo, ele vai começar em 29 e vai até 1. Então, ele vai fazer o contador igual a 0, vai testar. O 29, que está sendo representado aqui pelo T, né? Ele vai testar se o 29 é primo. Se o 29 é primo, ele imprime e deconta. Ou ele deconta a qualquer momento? Ele deconta, porque ele tem que verificar o 28. Ele não quer saber, né? Então, ele só vai imprimir. Tá certo, esse cara não precisa nem sair daqui, porque ele vai decontar, vai fazer o 28 não vai ser impresso. Vai fazer o 27 não vai ser impresso. Tá, é isso. Não precisa fazer mais nada. Só precisa dar um espaço, né? Mais um espacinho aqui para ficar bonitinho para a gente ver. Compilou, rodou, maximiza para ficar bonitinho. Olha lá, 10, 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3 e 2. Beleza. E aí eu entro com valor 0 ou negativo, ele sai. Esse daqui é literalmente o que eu falei. Você vai fazer para ele chegar até o termo, ele vai chegar até o último termo da sequência, depois você vai fazer do último termo até 1. E aí sim você vai imprimir. E aí você vai estar decontando isso daqui. Forma difícil de ser feita, né? Dá trabalho. Tem jeito mais fácil. É óbvio que tem jeito mais fácil. Não pode ser sempre tão difícil assim, né? Vamos fazer do jeito mais fácil, então. Que eu conversei com o Everson, que na minha cabeça é muito mais fácil de ser feito, é o seguinte: a gente vai criar uma variável chamada do tipo string, chamada saída. E aí, cada vez que ele entrar aqui para gerar a sequência, a gente vai fazer a saída ficar em branco, beleza? Aí, na hora de imprimir, a gente não imprime. A gente fala que saída é igual ao valor novo, então igual a número, mais o que estava na saída. Só que eu preciso colocar um espaço entre esses números, então eu vou acrescentar um espaço aqui, né? Senão vai ficar coladinho. E aí, no final, eu vou imprimir. Cadê? Tudo isso aqui vai sair. Eu vou imprimir aqui a saída. Literalmente, eu vou imprimir a saída. Essa jogada daqui é muito interessante. Por quê? Porque normalmente a saída receberia um número aqui na frente, né? Aqui no finalzinho. Agora eu estou jogando ela no começo. Então, o que eu estou fazendo é... Vamos imaginar que eu vou contar de 1 até 3, né? Eu coloco aqui 1. E eu colocaria o 2 depois. Mas eu não coloco depois. Eu coloco antes. Aí fica 2, 1. Aí o 3, eu deveria ter colocado aqui no final. Eu vou colocar antes. Vai ficar 3, 2, 1. E é isso daí que ele vai fazer aqui, ó. Compilando, rodando, maximizando aqui para a gente ver. 10. E olha lá, ele imprime de trás para frente, tudo bonitinho. E aí tá sendo limpo, né? Se eu colocar lá, ó, 5, 9, 19, o que for, ele vai fazer, né? Então tá bonitinho. Essa daqui é aquela saída mágica que eu falei do 49. Eu acho que fazer isso daqui é muito mais fácil do que replicar todo esse código de novo para poder fazer a decontagem e impressão. Eu acho mais fácil. Mas é gosto do freguês, né? Não discuto o que você acha mais fácil. Eu simplesmente estou aqui para te ajudar a chegar na tua solução. Então, se você conseguir fazer da outra forma e achar que é mais tranquilo, essa aqui tá linda. Essa daqui fluiu, foi show de bola. Manjou o Everson invertendo, então, olha só, essa saidinha daqui é esquema, né? Porque ele vai imprimindo. Eu vou fazer aqui um passo a passo, só para ver em forma de comentários, né? Para a gente ver.
O primeiro número que ele achou da sequência é o 2. Então, a saída, ela inicialmente, ela está assim, correto? Está em branco. Só que aí ele chega nessa linha, vai falar que a saída vai receber o número, que é o número 2, que é o primeiro primo, mais um espaço em branco, mais o que estava na saída. Beleza? É isso daqui. Então, ele vai receber isso daqui. Como resultado final, esse cara daqui vai ter 2, espaço, fecha aspas. Joia? Então, a saída agora tem esse valor. Na próxima execução, ele vai achar o 3. Então, vai ficar aqui, saída, o número agora é 3, né? Vai ficar igual a 3 mais um espaço em branco mais o que tinha na saída. O que tinha na saída? Ele tinha aqui, ó, isso daqui na saída. Que vai gerar para a gente o seguinte, ele vai colocar o 3, um espaço, o 2 e um espaço. E aí fecha aspas. O próximo termo da sequência que ele vai achar, o próximo número primo que ele vai achar, vai ser o 5. Logo, a gente vai ter aqui que a saída vai ser igual ao 5 mais um espaço em branco mais o que estava armazenado antes, que vai ser 3 espaço, 2 espaço. Isso daí vai gerar para a gente a saída que vai ser 5 espaço e mais 3 espaço, 2 espaço. Viu como que ele está montando de trás para frente? E ele vai fazendo isso para cada termo. Ele está imprimindo do final, né? Está imprimindo do final para o início, né? Ele pega o último termo e deixa sempre no final da montagem. Eu acho extremamente prático fazer isso daqui. Eu acho fabuloso, ajuda pra caramba. Então é uma boa saída fazer uma brincadeirinha desse tipo daqui, né? Ficou legal, né? Eu curto. Dúvidas sobre esse daqui, como resolveu e por que que essa saidinha daqui funcionou nesse esquema? Eu acho muito mais prático do que você refazer todo... cadê? Eu vou abrir o outro, né? Que abrir de novo. Versão 1. Que esse cara daqui, né? Porque você tem que refazer o código todo, né, da impressão. Opa. Você tem que fazer o código todo da impressão. Você tem que testar se o número é primo, imprimir, testar. É trabalhoso, eu acho bem trabalhoso fazer isso daqui. Eu acho que quando a gente tem um artifício, né, eu acho que é bacana. Também funciona. Chique?